Não apenas o artista, mas toda pessoa criativa, deve as maiores conquistas da vida à imaginação. O princípio dinâmico da imaginação é a brincadeira, característica também das crianças, e, como tal, parece incompatível com o princípio do trabalho sério. Mas sem essa brincadeira com a fantasia, nenhuma obra criativa nasce. A dívida que temos para com o exercício da imaginação é imensurável. O que significa ser criativo? A palavra deriva do latim credere, que significa criar ou dar à luz. Os mitos, padrões que se repetem eternamente e expressam verdades fundamentais sobre a condição humana, retratam a criação como atividade dos deuses, que trazem o mundo à existência. Assim, a criatividade foi inicialmente entendida como uma força divina e geradora. Os mitos de criação mais antigos de que se tem registro, como os dos sumérios, babilônios e egípcios, convergem para o motivo arquetípico. No princípio, existiam apenas as águas primordiais, simbolizando o caos, das quais emerge a ordem, o céu e a terra, os deuses e, finalmente, os seres humanos. Do potencial indiferenciado surgem a diferenciação e a realidade. Psicologicamente, isso reflete o processo pelo qual o inconsciente, frequentemente simbolizado pela água, dá origem à consciência. A psique humana é a matriz de todas as artes e ciências. Como escreveu Carl Jung, estou convencido de que a imaginação criativa é o único fenômeno primordial acessível a nós, a verdadeira base da psique, a única realidade imediata. A partir do Renascimento, e especialmente durante o Iluminismo, a criatividade passou a ser entendida como uma capacidade distintamente humana para a imaginação, a inovação e a invenção. No entanto, em um nível mais profundo, a criatividade envolve dar vida à própria natureza interior, uma tarefa única para cada indivíduo. Na psicologia junguiana, esse processo é chamado de individuação, a tarefa vital de alcançar a autorrealização, trazendo o conteúdo do inconsciente de suas profundezas obscuras para a luz da consciência. No entanto, a individuação não pode ocorrer sem diferenciação prévia. É preciso distinguir-se psicologicamente dos outros, inclusive dos entes queridos, e evitar adotar a psique, os valores ou a identidade de outra pessoa em vez dos próprios. Um conflito comum surge quando as pessoas tentam dizer aos outros como viver, sem perceber que estão inconscientemente projetando sua própria identidade sobre eles. Naturalmente, surge uma forte resistência, porque ninguém pode viver a vida de outra pessoa. Ao fazer isso, viola-se não apenas a individualidade do outro, mas também a própria. Em vez de permanecermos fundidos inconscientemente, é necessário estabelecer uma relação consciente com os outros. Isso não implica em retirar o amor ou o cuidado. Pelo contrário, a fusão cria confusão, enquanto a separação possibilita o amor genuíno. Cada pessoa deve permitir que sua própria individualidade se desenvolva, o que é um processo doloroso, já que estamos ligados àqueles que amamos não apenas fisicamente, mas também psicologicamente. A liberação desses laços inconscientes pode gerar solidão, ansiedade e culpa. No entanto, sem essa separação, o crescimento psicológico não pode ocorrer. Na primeira metade da vida, a diferenciação predomina enquanto construímos um ego estável por meio de interações com a família, amigos, escola, trabalho e relacionamentos. Na segunda metade da vida, a psique naturalmente se volta para o interior, concentrando-se em alinhar o ego com si mesmo, nossa personalidade completa. A incapacidade de se adaptar a essa mudança frequentemente leva a uma crise da meia-idade. Tanto a diferenciação quanto a individuação continuam ao longo da vida, mas uma tende a predominar em cada etapa. Poder-se-ia dizer, com algum exagero, que a vida realmente começa na meia-idade. Até lá, estamos apenas investigando. Quando o ego não se relaciona adequadamente com si mesmo, surge a neurose como um estado de divisão interna e, em casos extremos, pode resultar em psicose. Muitas pessoas sofrem uma profunda desconexão com a psique, ou alma, o reino mitológico e simbólico que enriquece nossas vidas com significado. Para restaurar esse significado, precisamos nos reconectar com o eu, que representa o potencial para alcançarmos nossa verdadeira natureza, tornando o inconsciente consciente. Embora muitos busquem a plenitude, teorizam incessantemente sobre o processo justamente para evitá-lo. Porque faríamos qualquer coisa para evitar confrontar nosso pior inimigo, nós mesmos. A vida humana parece naturalmente orientada para o crescimento. Como uma semente que se torna uma árvore e dá frutos, nós também buscamos produzir nossos próprios frutos, um símbolo do trabalho de nossa vida. Ao mesmo tempo, há um enorme desperdício de potencial, visível não apenas nas vidas humanas não vividas, mas também na natureza e no mundo animal. O processo criativo nunca é isento de lutas. Cada ato de criação é, antes de tudo, um ato de destruição. Para que uma nova vida surja,
precisamos permitir que nossas antigas ideias, comportamentos e atitudes que nos impedem de crescer sejam destruídos. Trata-se de uma morte e renascimento simbólicos, uma transformação dolorosa que poucos estão dispostos a suportar. Mas rejeitar esse sacrifício é cair na estagnação e na falta de sentido. Assim como uma serpente precisa trocar de pele para viver, nós também precisamos passar por uma transformação interior. É preciso pagar um preço alto pelo dom divino do fogo criativo. Os antigos gregos consideravam a inspiração uma forma de loucura divina, uma dádiva dos deuses. Com a ajuda das musas, personificações da criatividade humana, os humanos podem adentrar brevemente o reino do divino e obter o fogo criativo. Mas esse dom tem um preço. Aqueles que transcendem os limites da mortalidade para reivindicar o que pertence aos deuses devem, em última instância, pagar um preço. Em todo o mundo, mitos de trapaceiros e heróis culturais que roubam o fogo ilustram a natureza dual da criatividade. Ela pode iluminar, mas também pode trazer sofrimento. A figura mais popular é Prometeu, na mitologia grega. Como Hesíodo narra na Teogonia, Prometeu enganou os deuses, levando Zeus a negar o fogo à humanidade. Movido por compaixão pela humanidade, Prometeu roubou o fogo, ato pelo qual foi condenado ao tormento eterno. Em sua ira, Zeus também buscou punir a humanidade, ordenando a Hefesto que criasse a primeira mulher na Terra, que traria infortúnio à humanidade. Hesíodo revisita o mito em Os Trabalhos e os Dias, apresentando o roubo do fogo por Prometeu como a origem do sofrimento humano. A primeira mulher apresentada é Pandora, aquela que concede todos os dons, que carrega um jarro contendo incontáveis pragas. Prometeu havia advertido seu irmão Epimetel para não aceitar nenhum presente de Zeus, mas Epimetel ignorou o aviso e aceitou Pandora. Movida pela curiosidade, Pandora abriu o jarro, libertando tristeza, doença e morte, pondo fim à Era de Ouro. Apenas uma coisa permaneceu dentro do jarro: a esperança. Em Prometeu acorrentado, Prometeu concede aos mortais não apenas o fogo, mas também a esperança, e lhes ouve as artes que moldam a civilização, expandindo assim seu conhecimento. Antes de sua intervenção, os humanos são descritos como tendo olhos, mas não vendo nada, e tendo ouvidos, mas não ouvindo nenhum som. Eles vagavam como figuras fugazes em um sonho, perdidos, confusos, errantes por dias intermináveis. Nos mitos, verdades internas são apresentadas como eventos externos. Psicologicamente, o roubo do fogo pode ser visto como um símbolo da ascensão da consciência, que poderia ser descrita como o objetivo da existência humana, o autoconhecimento. Até embarcarmos nessa jornada, existimos numa espécie de limbo, à deriva, sem rumo. Mas adquirir um conhecimento tão valioso tem um preço alto: o fim da paradisíaca Era de Ouro. Uma verdade semelhante aparece no mito de Adão e Eva. Se imaginarmos nascer no paraíso e viver lá eternamente, seríamos como automatos inconscientes, com pouca vontade própria e nenhuma possibilidade de crescimento. Ao comerem o fruto proibido da árvore do conhecimento do bem e do mal, os olhos de Adão e Eva se abriram, simbolizando o alvorecer da consciência humana. Contudo, imediatamente sentiram vergonha e se esconderam de Deus, que os expulsou do paraíso para impedi-los de comer da árvore da vida e se tornarem imortais como os deuses. Em seu livro Asterisco, A Coragem de Criar Asterisco, o psicólogo americano Rollo May encara a batalha contra os deuses como uma luta contra nossa própria mortalidade. A criatividade é um caminho para alcançar a imortalidade. Sabemos que todos morreremos, e cada um de nós precisa encontrar a coragem para encarar a morte, mas também nos rebelamos contra ela. Como escreveu Dylan Thomas, não entre docilmente nessa boa noite. Enfureça-se contra a morte da luz. A criatividade brota dessa própria luta. As estátuas inacabadas e contorcidas de escravos de Michelangelo, lutando em suas prisões de pedra, são um símbolo apropriado da nossa condição humana. Toda criança experimenta uma queda do paraíso, uma espécie de útero materno arquetípico ou plenitude original, ao deixar o círculo reconfortante da mãe para desenvolver um ego. Contudo, sem essa queda, não haveria consciência nem criatividade como as conhecemos. Portanto, ela pode ser vista como uma queda feliz ou uma queda ascendente, que nos leva da estagnação do estado edênico à plena riqueza da condição humana, onde a dualidade e a tensão dos opostos tornam um crescimento possível. Como declarou Jung, somente aqui, na vida na Terra, onde os opostos se confrontam, é que o nível geral de consciência pode ser elevado. Essa parece ser a tarefa metafísica do homem. Em O Casamento do Céu e do Inferno, William Blake afirma que, sem opostos não há progresso. Atração e repulsão, razão e energia, amor e ódio são necessários à existência humana. Desses opostos surge o que as pessoas religiosas chamam de bem e mal. O bem é o reino passivo que obedece à razão,
o mal é o reino ativo que surge da energia. O bem é o céu. O mal é o inferno. A união desses opostos sugere que, ao reconciliá-los, podemos transcender a dualidade e ir além do bem e do mal. Isso constitui a verdadeira experiência religiosa, por meio da qual podemos retornar ao paraíso, mas em um nível de consciência mais elevado. Essa jornada é descrita por Blake em Canções da Inocência e da Experiência, onde o indivíduo cai da inocência para a experiência e busca crescer a partir da condição decaída em direção a uma inocência superior, um novo Éden que transcende o original. Blake inverte a visão tradicional do inferno como um lugar de punição, apresentando-o, em vez disso, como um reino de atividade, desejo e energia, escrevendo que energia é deleite eterno. Ele caminha entre as chamas do inferno, deliciando-se com as alegrias do gênio, que para os anjos parecem tormento e loucura. Em contraste, o céu representa passividade, razão e conformidade. Assim, podemos distinguir entre dois tipos de indivíduos, os criadores enérgicos e os organizadores racionais, ou os demônios e os anjos. Psicologicamente, o inferno de Blake pode ser entendido como inconsciente, a fonte de impulsos internos, desejos e anseios criativos, enquanto o céu simboliza o superego, as normas e regras sociais internalizadas ensinadas por pais, instituições e modelos. Ambos são necessários. Os problemas surgem quando um domina o outro, como quando se age por impulsos destrutivos ou se sucumbe ao conformismo excessivo. Blake escreve: aquele que deseja, mas não age, gera pestilência. Em outras palavras, o conteúdo reprimido torna-se perigoso, pois cria neuroses e pode explodir incontrolavelmente. Ao trazer a energia psíquica inconsciente para a consciência, impulsos potencialmente destrutivos podem ser sublimados em expressões construtivas ou criativas. Dessa forma, o fogo torna-se um símbolo das forças criativas do inconsciente, as chamas da inspiração e, talvez, até mesmo um meio de salvação, pois o fogo queima tudo que é supérfluo, apenas o essencial sobrevive às chamas. Uma das figuras centrais na mitologia de Blake é Luz, frequentemente associado ao trabalho do ferreiro em sua forja, aquecendo o metal no forno e moldando-o na bigorna com seu martelo, um símbolo do trabalho criativo. Sua tarefa fundamental é redimir a humanidade de seu estado decaído através da centelha divina da imaginação, restaurando a visão original da humanidade de unidade em um universo benevolente. Luz também assume a forma do bardo, um agente redentor que transcendeu o reino da experiência, tendo visto através do véu que obscurece a benevolente unidade do universo, que para os outros parece imperfeita ou malévola. Tendo despertado, o bardo dirige-se com compaixão às massas da terra, convocando a humanidade a elevar-se ao seu nível de consciência, sugerindo que ele também outrora desconhecia tal visão. Contudo, embora todos possuam a capacidade para esse crescimento, nem todos o alcançam, alguns permanecem na experiência. O bardo compreende que sua condição decaída não é definitiva, mas transformadora. Pois, sem uma queda anterior, não pode haver redenção subsequente. Eles também percebem o tempo de forma diferente. Passado, presente e futuro existem simultaneamente. Essa fusão do tempo pertence à eternidade e é distinta da condição temporal comum da humanidade decaída. Forma um eixo vertical e atemporal que cruza o fluxo horizontal do tempo a cada instante, oferecendo um ponto de quietude em um mundo em constante movimento. Através do trabalho criativo, podemos, por vezes, adentrar o eterno agora, um reino além do espaço e do tempo, onde a autoconsciência se dissipa e nos entregamos completamente ao ato de criar. Esse é o estado de fluxo. Aqueles que aprendem a viver no presente se libertam de todas as preocupações, pois o amanhã nunca chega. Para Blake, nossa verdadeira natureza deriva daquilo que ele chama de gênio poético. Ele escreve que o gênio poético é o verdadeiro homem, e que o corpo ou a forma exterior do homem deriva do gênio poético. Da mesma forma, as formas de todas as coisas derivam de seu gênio, que os antigos chamavam de anjo, espírito e demônio. Assim como todos os homens são iguais, embora infinitamente diversos, todas as religiões e todas as coisas semelhantes têm uma única origem. O verdadeiro homem é a origem, sendo ele o gênio poético. O gênio poético é o espírito criativo que reside em todos nós, de origem divina. É o aspecto da psique que busca a unidade. A palavra poeta vem do grego poiein, que significa fazer ou produzir. Assim, um poeta é literalmente um criador, um fazedor. Na mitologia romana, o gênio era um espírito guardião pessoal presente desde nascimento, que moldava o caráter e o destino da pessoa, embora hoje o termo seja frequentemente usado para descrever alguém com talento ou habilidade excepcionais. Os antigos gregos chamavam esse espírito guia de daimon, e aqueles que o seguiam podiam experimentar a eudaimonia, um estado de bem-estar e plenitude. Ao prestarmos atenção à nossa verdadeira natureza,
participamos do processo imaginativo e da criação do nosso próprio mito. Ao fazê-lo, seguimos o caminho do gênio poético. Esse espírito criativo é a fonte subjacente de toda a arte e mito. A obra visionária de Blake busca restaurar o que os antigos chamavam de Era de Ouro, não como um período do passado ou do futuro, mas como a percepção de que Deus e o homem eram um no paraíso, e ainda são, mesmo que as ilusões do mundo físico muitas vezes obscureçam essa unidade. O visionário percebe isso diretamente, e as grandes obras de arte o confirmam. Blake via a tarefa do artista como a de ajudar a humanidade a reconquistar o Éden, a deixar para trás esse estado de ilusão que nos separa de nossa natureza espiritual. A arte é, portanto, profética, revelando o verdadeiro padrão da vida humana. O artista precisa se sacrificar para se tornar o porta-voz do Zeitgeist, ou espírito da época. A arte moderna, por exemplo, frequentemente retrata alienação, ansiedade ou desordem, refletindo o que está acontecendo na sociedade. Dessa forma, o artista nos dá um aviso precoce, ainda que distante, do que está ocorrendo em nossa cultura. A questão é, podemos decifrar o significado? James Joyce escreveu: "Bem-vinda, ó vida! Vou ao encontro, pela milionésima vez, da realidade da experiência e forjar na forja da minha alma a consciência incriada da minha raça. Cada encontro criativo é um novo evento, cada um exige uma afirmação de coragem. A tarefa é tão árdua quanto o trabalho do ferreiro, que dobra o ferro em brasa na forja para criar algo de valor para a vida humana. A consciência não é transmitida pronta, mas é criada pela inspiração do artista, que busca expressar a voz interior que emerge das profundezas do seu ser, e ao fazê-lo, contribui para a formação da consciência da humanidade. Esta não é uma tarefa fácil, é tão difícil quanto forjar na forja da própria alma. Duas forças lutam dentro do artista. Por um lado, o anseio por felicidade, satisfação e segurança na vida, e, por outro, uma paixão implacável pela criação que pode chegar ao ponto de sobrepor-se a qualquer desejo pessoal. A obra que não nasce na psique do artista é uma força da natureza, impulsionando-se para a existência, por vezes com pouca consideração pelo indivíduo que lhe serve de veículo. O impulso criativo vive e cresce dentro dele como uma árvore na terra, da qual extrai seu alimento. Jung escreve: toda pessoa criativa é uma dualidade ou uma síntese de qualidades contraditórias. Por um lado, é um ser humano com uma vida pessoal, enquanto, por outro, é um processo criativo impessoal. A arte é uma espécie de impulso inato que se apodera do ser humano e o transforma em seu instrumento. O artista não é uma pessoa dotada de livre-arbítrio que busca seus próprios fins, mas sim alguém que permite que a arte cumpra seus propósitos através dele. Como ser humano, ele pode ter humores, vontade e objetivos pessoais, mas como artista, ele é homem em um sentido mais elevado. Ele é homem coletivo, um veículo e modelador da vida psíquica inconsciente da humanidade. Essa é a profissão deles, e às vezes é um fardo tão pesado que os leva a sacrificar a felicidade e tudo aquilo que torna a vida significativa para a pessoa comum. Se a vida dos artistas costuma ser tão insatisfatória, se não trágica, é por alguma inferioridade pessoal ou incapacidade de adaptação, ou porque são compelidos por forças além do seu controle a criar, quer queiram ou não. Jung escreve: tive muita dificuldade em lidar com minhas ideias. Havia um demônio dentro de mim, e no fim sua presença se mostrou decisiva. Ele me dominava, e se às vezes eu era implacável, era porque estava nas garras do demônio. Eu nunca conseguia parar depois de alcançar algo. Eu tinha que me apressar, para atingir minha visão. Uma pessoa criativa tem pouco poder sobre a própria vida. Ela não é livre. Ele está cativo e guiado por seu demônio. O demônio da criatividade prevaleceu impiedosamente. O poder criativo é mais forte que seu possuidor. O verdadeiro artista é aquele que expande a consciência humana. Essa criatividade é a manifestação mais básica de um indivíduo que realiza sua própria existência no mundo. Uma obra de arte é algo suprapessoal. A obra ganha forma. Pensamentos e imagens emergem, pensamentos que o artista jamais imaginou, mas ele reconhece que é algo dentro dele que se manifesta, sua própria natureza interior expressando o que ele nunca poderia verbalizar deliberadamente. Aqui, o artista se sente subordinado a um poder maior que ele e permanece distante do ato da criação. Contudo, nem todas as obras de arte surgem da mesma maneira. Algumas são criadas deliberadamente, com o artista moldando conscientemente o material para expressar uma intenção específica. Nesses casos, o artista se identifica plenamente com o processo criativo, e sua vontade e habilidade são inseparáveis da própria obra. Jung distingue dois modos de criação artística: o psicológico e o visionário. A abordagem psicológica extrai seu material do inconsciente pessoal, experiências cruciais, emoções intensas, sofrimento e paixão, em suma, a essência do destino humano.
Na abordagem visionária, porém, o material já não é familiar. Sua existência brota das profundezas da mente humana, como se tivesse emergido do abismo dos tempos pré-humanos. Esses são os arquétipos do inconsciente coletivo. Jung cita o Fausto de Goethe como uma ilustração desses dois extremos. A parte I pertence ao modo psicológico, enquanto a parte 2 pertence ao modo visionário. No modo psicológico, raramente questionamos o significado do material. No modo visionário, sentimos inquietação e buscamos explicações. A obra nos remete não à vida cotidiana, mas sim aos sonhos, aos terrores noturnos e aos recônditos obscuros e misteriosos da mente humana. Por essa razão, tais obras são frequentemente rejeitadas pelo público. No entanto, as obras simbólicas nos fascinam e cativam intensamente, porque um símbolo constitui um desafio perpétuo aos nossos pensamentos e sentimentos, uma vez que somos incapazes de desvendar seu significado de forma completamente satisfatória. Contudo, uma obra manifestamente não simbólica apela muito mais à nossa sensibilidade estética, pois é completa em si mesma e cumpre seu propósito. A arte visionária ou arquetípica contém imagens primordiais que são verdadeiros símbolos, isto é, expressões de algo real, porém desconhecido. Quando surge uma situação arquetípica ou mitológica, ela nos comove profundamente, transportando-nos para muito além dos desafios da vida cotidiana. Nesses momentos, deixamos de ser indivíduos e nos tornamos a raça humana. A voz de toda a humanidade ressoa dentro de nós. Formação, transformação, a mente eterna em recriação eterna. O artista visionário transforma a experiência pessoal no destino compartilhado da humanidade, convertendo o cotidiano em eterno e despertando as forças que, por vezes, nos permitiram encontrar refúgio de todo perigo e suportar os tempos mais sombrios. A essência de uma obra de arte reside em transcender o âmbito da vida pessoal e falar do espírito e do coração do poeta enquanto ser humano para o espírito e o coração da humanidade. Este é o segredo da grande arte. O processo criativo ativa uma imagem arquetípica no inconsciente, que o artista molda em uma obra que dialoga com o presente. Ao extrair uma imagem primordial do inconsciente e transformá-la em uma forma que o presente possa aceitar, o artista compensa a unilateralidade da época. Dessa forma, a arte se torna um processo de autorregulação na vida de indivíduos, nações e épocas. Tendemos a presumir que visões estranhas e arquetípicas derivam de experiências profundamente pessoais, como se o artista estivesse ocultando sua origem. Isso leva facilmente à ideia de que tal arte é patológica ou neurótica, especialmente porque o material visionário pode assemelhar-se às fantasias de pessoas com transtornos mentais. No entanto, ao mesmo tempo, obras psicóticas frequentemente contêm uma profundidade de significado geralmente encontrada apenas nas criações de um gênio. Reduzir uma visão a uma experiência pessoal faz com que ela pareça irreal e falsa, transformando-a em um mero sintoma em vez de uma verdadeira criação. O caos é reduzido a uma perturbação psicológica, que nos acalma e nos reconduz à nossa imagem de um cosmos bem ordenado. A verdade é que isso desvia nossa atenção da psicologia da obra de arte para a psicologia do artista. Embora a psicologia do artista seja importante, a obra de arte existe independentemente como uma entidade complexa e autônoma, e não pode ser descartada como uma mera associação pessoal. Às vezes, precisamos até defender a seriedade da experiência visionária contra a resistência pessoal do artista. Artistas que caíram em desuso são frequentemente redescobertos quando nossa consciência evoluiu o suficiente para compreendê-los de uma nova maneira. Seu significado sempre esteve presente na obra, oculto em símbolos, mas somente uma renovação do espírito da época nos permite percebê-lo. São necessários novos olhos, pois os antigos só conseguiam ver o que estavam acostumados a ver. Em O Caminho dos Sonhos, a analista junguiana Marie-Louise von Franz relata o caso de um de seus pacientes, um pintor especializado em retratos extremamente precisos e realistas, que rejeitava firmemente o que chamava de arte moderna, por considerá-la destrutiva e sem sentido. Noite após noite, ela sonhava que tinha que abandonar seu estilo habitual e começar a pintar realidades internas e abstratas. Embora sempre tivesse trabalhado com cores escuras, os sonhos insistiam que ela pintasse com cores vibrantes. Ao mesmo tempo, ele tinha, entre outras coisas, um sintoma físico muito desagradável: impotência. Mas assim que começou a dar ouvidos aos seus sonhos, seus sintomas físicos, incluindo a impotência, desapareceram. Ele se curou mudando completamente seu estilo artístico. Não precisou mudar de profissão. Bastou mudar seu estilo. Aqueles que desejam embarcar em uma aventura criativa frequentemente se deparam com um crítico interno que insiste que não são bons o suficiente ou que nunca irão melhorar. Essa voz pode ser paralisante, levando muitos a desistir antes mesmo de começar, ou a viver indiretamente através das criações de outros. Como resultado, pode-se passar anos, às vezes uma vida inteira,
atormentado pela insegurança. Esse crítico interno é uma manifestação da sombra, que contém nossos aspectos reprimidos. Em vez de fugir das críticas, devemos ouvi-las e reconhecê-las. Aquilo a que resistimos persiste, aquilo que acolhemos transforma-se. O ato de criar não se trata de gerar algo totalmente novo a partir do nada, mas sim de libertar e expressar o potencial que já existe dentro de nós. Ao absorvermos aquilo que nos inspira e moldá-lo à nossa maneira, preenchendo com nossas experiências pessoais, nosso potencial latente se materializa, levando à formação do nosso próprio mito. Qual é o seu mito? É o seu papel no cenário mundial. Através dele, a natureza se expressa dentro de você e, à medida que sua consciência se expande, contribui para a evolução da consciência humana, da natureza e de Deus. Portanto, é preciso seguir o caminho traçado pela natureza. Outro obstáculo no trabalho criativo reside em criar simplesmente para agradar aos outros ou para satisfazer expectativas estéticas, sem que a obra tenha significado pessoal. Isso é pseudo-criatividade. É um jogo em que a persona ou máscara social se confunde com o verdadeiro eu. Sem se envolver com a própria vida pessoal, não pode haver um encontro autêntico com a realidade, o que leva à neurose. Jung escreve: a neurose não produz arte. É anticriativa e contrária à vida. É fracasso e incompetência. Mas as pessoas modernas confundem morbidez com nascimento criativo, parte da loucura geral de nossa época. Aqueles que dependem da criatividade para ganhar a vida enfrentam uma dura realidade. Muitas vezes precisam deixar de lado o que é pessoalmente significativo em favor de um emprego menos gratificante, porém popular e socialmente aceito. Às vezes, não lhes resta outra opção senão sacrificar os próprios desejos para simplesmente ganhar a vida e sobreviver. Além disso, a incerteza imprevisível e prolongada leva ao desespero. Em certos momentos, sentem-se abandonados pelas musas e incapazes de trabalhar. A sociedade agrava o fardo, muitas vezes julgando aqueles que não ganham a vida de maneira convencional como preguiçosos ou inúteis. Com o tempo, essa pressão leva ao isolamento e ao declínio da saúde mental. O artista, como qualquer ser humano, precisa do apoio de outros. A essência de uma obra criativa não vem do artista, mas das forças invisíveis que a inspiram. A tarefa do indivíduo criativo é despertar e dar forma àquilo que já está silenciosamente presente. O escritor chinês Lu Ji escreve: nós poetas lutamos com o não ser para forçá-lo a ceder ao ser, invocamos o silêncio para obter uma música que responda. O ser que o poema deve conter vem do não ser, não do poeta. E a música que ele deve possuir não vem de nós, que criamos o poema, mas do silêncio. Ela surge em resposta ao nosso chamado. A tarefa do poeta é lutar contra a falta de sentido e o silêncio do mundo até que consiga forçá-lo a significar. Até que consiga fazer o silêncio responder e o não ser existir. As pessoas criativas distinguem-se pela sua capacidade de conviver com a ansiedade, mesmo a um alto preço em termos de insegurança, sensibilidade e vulnerabilidade, pelo dom do fogo criativo. Eles não fogem do não ser, mas, ao encontrá-lo e confrontá-lo, o obrigam a produzir o ser. Perseguem a ausência de sentido até que consigam forçá-la a significar. O verdadeiro artista imprime algo de sua própria experiência de vida na página, seja ela boa ou ruim. Algo que o tenha comovido e que tenha significado. Essa é a criatividade autêntica. A mente inconsciente não se preocupa tanto com o que criamos esteticamente, mas sim com a intenção por trás de nossas ações. O que o inconsciente aprecia é nossa tentativa de trazer seu conteúdo à consciência. A arte não se resume a alcançar uma perfeição estética irrealista. Há beleza na imperfeição. Na cultura japonesa, o wabi-sabi vê a imperfeição como uma forma de arte, uma espécie de beleza imperfeita, reconhecendo que nada é perfeito. Isso é plenitude, a aceitação de todo o espectro da condição humana. Pessoas criativas são arquétipos de andarilhos, navegando pelo inconsciente para trazer seu conteúdo à consciência. Às vezes, conseguem seguir esse processo sem dificuldade, mas com o tempo encontram bloqueios criativos, períodos em que novas ideias ou trabalhos parecem impossíveis. Esses bloqueios podem surgir do excesso de reflexão, do perfeccionismo, da insegurança, do medo do fracasso, da exaustão ou da pressão de prazos e expectativas. Assim como a terra precisa ficar em pousio para se tornar fértil novamente, nós também precisamos passar por um período de repouso e esterilidade. Estamos tão acostumados a fazer que nos esquecemos da arte de simplesmente ser. Sem preocupações o ano todo, encontro alegria suficiente todos os dias na minha cabana, e depois do almoço e de uma xícara de chá forte, sento-me numa pedra à beira de um lago e conto peixes. Dias tranquilos e sem problemas, nada para fazer ou mudar. Com 36 mil dias, por que não aproveitar alguns deles? O tempo nos inquieta,
pois o consideramos nosso inimigo em nossa busca insaciável por progresso, temendo as mudanças que ele traz e a morte que nos aguarda. Por isso, buscamos maneiras de matar o tempo. Mas se nos distrairmos sempre que nos sentirmos um pouco entediados, dificultamos a busca por significado e sufocamos nossa criatividade. Muitas vezes acontece que, em momentos de inatividade, as ideias simplesmente nos vêm à mente. Nós não temos ideias, as ideias nos têm. A inspiração pode surgir como um raio repentino, absorvendo-nos completamente. Esse estado de desapego descreve tanto a pessoa criativa quanto alguém completamente imerso no processo. Dizemos que um pensamento surge, uma ideia brota do nada ou me atinge de repente. Todas essas expressões descrevem a mesma coisa, ideias emergindo do inconsciente para a consciência. Quando o espírito criativo está ausente, mas o desejo de criar persiste, o artista pode ficar profundamente frustrado, culpar a si mesmo e mergulhar no desespero, às vezes incapaz de criar por semanas, meses ou até anos. Mas a criatividade precisa crescer no seu próprio ritmo. Impor os desejos do ego a um processo natural é como plantar uma semente e observá-la obsessivamente, sussurrando, cresça, 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 para depois se frustrar quando ela não cresce. Grandes coisas levam tempo para amadurecer. A criatividade exige paciência e paixão, que compartilham a mesma raiz etimológica, pati, que significa suportar, perpetuar ou atravessar. O espírito criativo tem muito mais probabilidade de responder quando nos preparamos para ele, em vez de nos culpabilizarmos e fantasiarmos sobre cenários intermináveis do que poderia ter sido, teria sido ou deveria ter acontecido. Esse comportamento funciona como mecanismo de defesa. É tentador porque nos livra da responsabilidade, projetando-a em um outro imaginário que, acreditamos, por razões desconhecidas, se recusa a nos ajudar. O que não percebemos é que esse outro não pode ajudar justamente porque não lhe permitimos se expressar. Dessa forma, escapamos da crescente ansiedade que surge ao assumirmos a responsabilidade por nossas próprias vidas. No entanto, em última análise, somos nós que devemos decidir dar vida à nossa criatividade. Rollo May escreve, mas é preciso esclarecer imediatamente que as intuições ou respostas inconscientes a problemas que surgem em devaneios não são aleatórias. Elas podem, na verdade, ocorrer em momentos de relaxamento, em fantasia, ou em outros momentos em que alternamos entre o lazer e o trabalho. Mas o que é perfeitamente claro é que elas pertencem às áreas em que a pessoa trabalhou conscientemente com esforço e dedicação. Não podemos desejar ter intuições. Não podemos desejar a criatividade. Mas podemos desejar entregar-nos ao encontro com intensidade, dedicação e compromisso. Os aspectos mais profundos da consciência são ativados na medida em que a pessoa se compromete com o encontro. O encontro não acontece simplesmente porque mudamos subjetivamente. Pelo contrário, representa uma relação real com o mundo objetivo. A verdadeira criatividade caracteriza-se por uma consciência aguçada. O artista experimenta a alegria, em contraste com a felicidade passageira. Alegria é a emoção que acompanha a consciência aguçada, o estado de espírito que surge ao percebermos nosso potencial. Coragem não é a ausência de desespero, mas a capacidade de perseverar apesar dele. Se você não expressar suas próprias ideias, se não ouvir sua voz interior, estará traindo a si mesmo. A criatividade exige muita coragem, pois envolve uma batalha ativa contra os deuses. Devemos sempre basear nosso compromisso na essência do nosso ser. Caso contrário, nenhum compromisso será, em última análise, autêntico. O vazio interior corresponde à apatia exterior, e a apatia, a longo prazo, torna-se covardia. A criatividade deve brotar do seu eu mais profundo, não da satisfação das expectativas alheias. Você deve seguir o seu próprio caminho. Um arrependimento comum expresso por aqueles que se aproximam da morte é o de não terem tido a coragem de viver uma vida autêntica. Em vez disso, viveram a vida que os outros esperavam deles. Além disso, muitas vezes não falam de profundo arrependimento pelo que fizeram, mas sim pelo que deixaram de fazer, sonhos não realizados e potencial não concretizado. Esta é a vida não vivida. Uma das coisas mais destrutivas psicologicamente é o poder criativo não utilizado. Se alguém tem um dom criativo e, por qualquer motivo, medo, preguiça ou conformismo, não utiliza, a energia psíquica se volta para dentro e se torna tóxica. É por isso que muitas vezes vemos neuroses ou psicoses como expressões de potencial não vivido. Após a experiência paranormal de Jung em 1916, quando os mortos lhe apareceram e disseram: "Retornamos de Jerusalém, onde não encontramos o que procurávamos", ele escreveu os 7 Sermões dos Mortos, após o que eles desapareceram. Mais tarde, ele comentou: "Desde então,
os mortos se tornaram cada vez mais claros para mim como as vozes dos que não têm resposta, dos que não foram resolvidos e dos que não foram redimidos. Jung escreve: talvez haja alguma verdade, afinal, na ideia de que escolhemos nossa vida antes do nascimento. Nesse caso, haveria uma conexão entre fantasias passadas e uma vida específica. Podemos nutrir um desejo por algo durante a vida e fantasiar sobre o que não experimentamos até a morte. Muitas vezes, as pessoas se arrependem de não terem feito isso ou aquilo. Se houvesse uma continuação, de acordo com as leis da psique, surgiria o impulso de satisfazer essas fantasias compensatórias. Para que a criatividade floresça, é preciso compreender a si mesmo e o significado e propósito da própria vida. Mas buscar a verdadeira vocação é como aventurar-se em uma floresta escura sem trilha visível. A autenticidade exige incerteza. Em meio a tanta incerteza, pode-se sentir um impulso para fazer algo específico, mas ser incapaz de explicá-lo racionalmente, nem mesmo para si próprio, quanto mais para os outros. Mesmo assim, sente-se compelido a segui-lo, pois pode se manifestar como uma sensação visceral acompanhada de uma forte emoção. A intuição é uma faculdade irracional. Como resultado, ele costuma ser considerado tolo ou louco, já que não só vai contra as expectativas da sociedade, como também é incapaz de articular completamente o porquê. Isso pode levar à insegurança e, com o tempo, a pessoa pode ceder e fazer o que os outros acreditam ser o melhor. As decisões mais importantes da vida humana, em geral, têm muito mais a ver com instintos e outros fatores inconscientes misteriosos do que com a vontade consciente e o raciocínio bem-intencionado. O que funciona bem para uma pessoa pode não funcionar para outra. Não existe uma fórmula mágica para a vida. Muitas das dificuldades que enfrentamos têm suas raízes na infância. Todas as crianças são criativas, mas o desafio é manter essa criatividade à medida que crescemos. Para aqueles que tiveram uma infância difícil, as feridas da infância não desaparecem, mas persistem na vida adulta, muitas vezes causando dificuldades. Quais são suas primeiras lembranças? Qual o primeiro sonho de que você se lembra? Há um motivo para elas terem permanecido com você. Elas te afetaram ou te moldaram de alguma forma. Frequentemente, presumimos saber pouco sobre nossa infância, mas, de repente, um cheiro, uma imagem ou um momento específico desperta uma lembrança muito esquecida, trazendo consigo uma profunda sensação de nostalgia. Essas lembranças não desaparecem, elas permanecem abaixo do limiar da consciência e podem emergir a qualquer momento. Padrões não reconhecidos são frequentemente transmitidos através das gerações, tornando igualmente importante compreender nossos pais e ancestrais, pois, ao fazê-lo, passamos a compreender a nós mesmos. Jung confessou que um fator decisivo na escolha de seu caminho foi saber que, se não respondesse plenamente ao propósito e aos desafios de sua vida, estes seriam herdados por seus filhos, que teriam de arcar com o fardo de sua vida não vivida, além de suas próprias dificuldades. Devemos examinar as cartas que recebemos na vida e as peculiaridades da nossa educação. Por exemplo, alguém pode ter sido isolado involuntariamente da sociedade durante anos, e a carta que lhe foi dada é a do eremita. Em vez de considerar isso uma desgraça, pode ser compreendido como a constelação de um arquétipo, do qual a pessoa se tornou uma encarnação viva. Tal pessoa pode possuir uma rica vida interior, mas ter dificuldade em se adaptar ao mundo exterior. O mundo exterior é igualmente essencial. A questão não é especular sobre como as coisas poderiam ter sido diferentes, mas aceitá-las como são, então a vida fluirá sem problemas. Caso contrário, sofremos mais em nossa imaginação do que na realidade. É como colocar pedras pesadas para bloquear o curso natural de um rio. Assim, o segredo da vida parece estar em aceitá-la como ela é. Paradoxalmente, quanto mais refletimos sobre o significado de nossas vidas, mais difícil se torna vivê-las plenamente. Perto do fim da vida, Jung escreveu: muita coisa poderia ter sido diferente se eu mesmo tivesse sido diferente. Mas foi como tinha que ser, pois tudo surgiu porque eu sou como sou. Só sei que nasci e existo, e me parece que fui levado pela correnteza. Existo com base em algo que desconheço. Apesar de todas as incertezas, sinto uma solidez subjacente a toda a existência e uma continuidade no meu modo de ser. Na maioria das vezes, quando as pessoas dizem que a vida não tem sentido, é porque sentem que a sua própria vida carece de significado e, inconscientemente, projetam esse vazio no mundo, construindo uma filosofia a partir do seu eu ferido. Não se trata de encontrar o sentido da vida em geral, mas sim o sentido subjetivo de cada um. Para isso, é essencial confiar na intuição, nas emoções, nos sonhos e nas visões. As fantasias devem ser tratadas como algo tão importante e real quanto a chamada vida real. Jung escreve: a melhor maneira de se relacionar com o inconsciente é através da criatividade. Crie, por exemplo, uma fantasia.
Desenvolva-a utilizando todos os meios à sua disposição. Desenvolva-a como se estivesse nela, como se fosse uma situação real da qual não pudesse escapar. Todas as dificuldades que você superar nessa fantasia são expressões simbólicas de dificuldades psicológicas dentro de si, e na medida em que a superar em sua imaginação, você também a superará em sua psique. Para Jung, um dos meios mais poderosos de acessar o material inconsciente é o que ele chama de imaginação ativa, uma técnica que envolve visualizar várias cenas espontâneas e dialogar com diferentes aspectos de si mesmo enquanto se está totalmente acordado. Ao abordar os conflitos que surgem em suas fantasias, você confronta e resolve os problemas que teriam aparecido em seus sonhos. Dessa forma, seus sonhos se tornam mais focados, concentrados e menos repetitivos. A chave está no componente ativo. É necessário registrar a sessão para evitar que ela se torne mera fantasia passiva. Embora exija profunda concentração e solidão, a imaginação ativa é um dos métodos mais eficazes para o trabalho criativo e a formação do próprio mito pessoal. No entanto, algumas pessoas não estão psicologicamente preparadas para tal tarefa e podem ficar absortas demais pelo fluxo de imagens, perdendo temporariamente o contato com o mundo cotidiano. Por essa razão, cautela é aconselhável. Durante seu confronto com o inconsciente, Jung sabia que precisava mergulhar completamente em suas fantasias. Ele precisava dominá-las, pois entendia que, se não o fizesse, elas poderiam dominá-lo. Além disso, ele não podia esperar de seus pacientes o que ele próprio não estava disposto a fazer. Ele escreve: na medida em que eu conseguia traduzir as emoções em imagens, isto é, encontrar as imagens ocultas dentro das emoções, eu me sentia interiormente calmo e seguro. Se eu tivesse deixado essas imagens enterradas em minhas emoções, poderia ter sido destruído por elas. O inconsciente pode levar à criação ou à destruição. Quanto mais centrados estivermos, melhor preparados estaremos para mergulhar no inconsciente. Como costuma acontecer, o equilíbrio é essencial. Alguns são demasiado altivos, mergulhando no inconsciente e deixando-se possuir por ele, enquanto outros são demasiado enraizados, negando a sua existência e, no entanto, sucumbindo à sua influência. Nietzsche, que se autoproclamou o eremita de Sils Maria, escreveu no rascunho da sua obra final, Et homo, sou a solidão feita homem. Sem um alicerce firme no mundo exterior, ele não possuía nada além do mundo interior de seus pensamentos, que, aliás, o possuíam mais do que ele os possuía. Ele sucumbiu à irrealidade, à própria essência do horror, e sofreu um colapso nervoso. Jung escreve: particularmente nessa época, quando eu trabalhava com fantasias, eu precisava de um ponto de apoio neste mundo, e posso dizer que minha família e meu trabalho profissional me proporcionaram isso. Para mim, era essencial levar uma vida normal no mundo real como contrapeso àquele estranho mundo interior. O conteúdo inconsciente poderia ter me enlouquecido. Somente ao se dedicar às tarefas diárias é possível alcançar a sanidade e a libertação, o que abre as portas para um estado de espírito criativo. Igualmente essencial é a presença de outras pessoas. A individuação ocorre por meio de relacionamentos, não pelo isolamento total. Von Franz afirma: estamos descobrindo que o mundo dos sonhos é a coisa mais benéfica do mundo e que dar atenção aos próprios sonhos é a coisa mais saudável que podemos fazer. Mas o mundo dos sonhos também pode consumir uma pessoa por meio de devaneios, da criação de fantasias neuróticas ou da busca por ideias irrealistas. Basta entrar num hospício para ver as vítimas do mundo dos sonhos. O mundo dos sonhos só é benéfico e curativo se interagirmos com ele, mas ao mesmo tempo permanecermos ancorados na realidade. Não devemos nos esquecer de viver. Os deveres da vida real não devem ser negligenciados. Chamamos a esse aspecto perigoso do mundo dos sonhos o inconsciente devorador, ou a mãe devoradora. Isso pode nos distanciar da realidade e nos arrastar para uma irrealidade neurótica ou até mesmo psicótica. Consolidar nossas fantasias pode fazer uma grande diferença, seja por meio da escrita, da música, da pintura, da cerâmica ou de outras formas criativas. Caso contrário, permanecem vagas e vagam sem rumo no inconsciente. Mesmo que seu significado seja obscuro, prestar atenção aos nossos pensamentos internos influencia o inconsciente, que pode responder com um sonho. Os sonhos são a voz da natureza ou a voz do instinto. Às vezes, nosso mundo interior parece ter uma correspondência no mundo exterior. Essas são chamadas de sincronicidades ou coincidências significativas. Esses eventos são atos de criação no tempo, de alguma forma ligados ao nosso desenvolvimento pessoal. É como se o próprio universo reconhecesse nosso esforço em direção à autorrealização. Nossa atitude consciente é crucial. Aqueles que se recusam a prestar atenção ao inconsciente são influenciados por ele, ainda que negativamente. Em ambos os casos, pode haver sofrimento,
mas em um, o sofrimento é autêntico e leva ao crescimento, enquanto no outro, o sofrimento é neurótico e leva à estagnação ou definhamento. Um une, o outro divide. A vida guia aqueles que querem ser guiados e arrasta aqueles que não querem. Faz diferença se dizemos sim ao nosso destino e o cumprimos positivamente, ou se dizemos não e nos deixamos arrastar por ele contra a nossa vontade. O eu, ou a imagem de Deus, deseja tornar-se consciente através de nós. Deus deseja encarnar-se em nós, quer sejamos invocados ou não, Deus estará presente. Se você trouxer à luz o que está dentro de você, isso o salvará. Se você não trouxer à luz o que está dentro de você, isso o destruirá. Falar sobre sofrimento é muito diferente de realmente vivenciá-lo. Você não pode simplesmente intelectualizá-lo e dizer, o sofrimento é essencial para o crescimento e, em última análise, bom para mim. Não, quando você sofre, isso preenche todo o seu ser. Você quer que isso acabe, e quando não acaba, você luta e luta contra isso. Então, você cresce. Jung escreve, ocasionalmente, em minha prática, um paciente se superava por meio de potencialidades desconhecidas, e isso se tornou uma experiência de suma importância para mim. Enquanto isso, eu havia aprendido que todos os grandes e importantes problemas da vida são fundamentalmente insolúveis. Elas precisam existir, pois expressam a polaridade necessária inerente a todo sistema autorregulador. Jamais poderão ser resolvidas, apenas superadas. É útil encarar as provações da vida não como infortúnios que causam sofrimento sem sentido, mas como lições que a vida nos ensina. Se isso é objetivamente verdade ou não, é irrelevante. O que importa é se essa perspectiva nos permite passar de vítimas passivas a agentes ativos em nossas próprias vidas. Se nos der energia renovada para enfrentar desafios e a coragem para confrontá-los, que assim seja. E se não conseguirmos aceitar o infortúnio por parecer absurdo ou injusto, que assim seja também. Devemos seguir nossas convicções internas. Uma doença, seja física, psicológica ou espiritual, pode nos roubar tudo aquilo que antes nos era caro. A maioria das pessoas reage com desespero, mas poucas consideram que essa pode ser a maneira da natureza nos reeducar. Como se a doença fosse a forma da natureza dizer, você precisa se recuperar, só então você ficará bem. Aqueles que encaram a doença como uma oportunidade de reeducação muitas vezes emergem mais saudáveis e realizados do que antes. Talvez Deus use essas provações para abrir nossos olhos, para nos mostrar uma verdade mais profunda além das coisas passageiras deste mundo. O psiquiatra austríaco Viktor Frankl escreveu, nunca devemos esquecer que também podemos encontrar sentido na vida mesmo diante de uma situação desesperadora, diante de um destino imutável. Porque o que importa, então, é testemunhar o potencial humano único em sua expressão máxima, que é transformar uma tragédia pessoal em um triunfo. Quando não podemos mais mudar uma situação, pense em uma doença incurável como um câncer inoperável, somos desafiados a mudar a nós mesmos. É o sentido da vida que nos mantém vivos mesmo nas condições mais desfavoráveis. Se alguém continua a sofrer e aceita conscientemente esse sofrimento, compreendendo que está fazendo algo pelo eterno dentro de si, então alcançou uma percepção consciente essencial. O sofrimento vivenciado conscientemente parece ter um efeito redentor sobre o passado e o futuro da consciência coletiva da humanidade. Von Franz conta que foi consultado por uma mulher que havia sofrido um episódio esquizofrênico e se encontrava em profundo desespero. A mulher lhe disse, qual o sentido da minha vida? Estou arruinada. Nem mesmo os remédios me ajudam. Que sentido o Senhor pode dar à minha vida? Von Franz respondeu, a senhora está sofrendo, pelo amor de Deus. A mulher compreendeu imediatamente e respondeu, obrigada, agora posso viver. 3 semanas antes de sua morte, Jung escreveu, nada pode ser criado sem dívida, e somente aqueles que arcam com o custo podem criar. A pessoa sem dívida, que renuncia ao mundo e se recusa a pagar as dívidas da vida, não alcança a individuação, porque o Deus sombrio não encontraria lugar dentro dela. A criação sempre tem um preço, um sacrifício que implica sofrimento. O crescimento exige perseverança em conflitos internos e fardos morais. Sem confronto, não há transformação e, portanto, não há individuação. Como Jung explora em resposta J, é o indivíduo culpado e sobrecarregado, não inocente que se esquiva das exigências da vida, que está mais bem preparado para suportar a encarnação contínua de Deus. Em alguém que busca apenas a luz, o Deus das trevas não encontraria lugar. O encontro entre o consciente e o inconsciente exige que a luz não apenas ilumine as trevas, mas também as compreenda. Somente se nos esforçarmos para reconciliar esses opostos à nossa maneira única, poderemos alcançar a plenitude e permitir que Deus se encarne em nós, não como luz pura,
mas como a união da luz e das trevas em um nível superior de consciência. Dessa forma, contribuímos para a consciência coletiva da humanidade, da natureza e de Deus. Isso poderia ser descrito como o supremo ato criativo.